Quero compartilhar com você a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 18. E nós vamos falar um pouco nessa noite sobre quem é o nosso Jesus. Quem é esse Jesus que é o único, que é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Nós vamos meditar nessa noite um pouco sobre isso. E se você tiver a sua Bíblia ou se estiver no celular, abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Depois, no final, nós vamos estar orando pelos pedidos que estão aqui, colocando essas vidas diante de Deus, no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Obrigado, Aline. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou ao que... E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vamos orar juntos mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, Pai, Tua palavra foi lida aqui nessa noite, e nós acreditamos que só a Tua palavra, Pai, sendo lida, nós já estamos com a nossa vida abençoada, nós já estamos ouvindo o Senhor falar conosco. Que ao meditar na Tua palavra nessa noite, o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e coração, para entender o que o Senhor quer de nós, Pai. Continua falando conosco. Usa a minha vida, ó Pai, como uma ferramenta na Tua mão nessa noite, para que a Tua mensagem seja colocada aqui nesse lugar, e nas vidas e nos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Você que nos acompanha pela internet, fique aí até o final. No final nós vamos fazer um momento de oração aqui, e você vai poder também estar orando aí onde você está. O texto que lemos, Jesus, ele andando com os discípulos, ele começa a fazer uma pesquisa com eles. Jesus faz uma enquete, começa a fazer algumas perguntas para eles, e uma dessas perguntas é o seguinte: olha, quem o povo aí fora fala que eu sou? Quem o povo está dizendo que é Jesus Cristo? Sobre isso eu quero comentar com você aqui nessa noite, compartilhar com você, porque muitas vezes o povo não está sabendo quem é o nosso Jesus, quem é o Jesus a quem a gente serve. Jesus então faz essa pergunta, e é interessante que, em outras palavras, Jesus estava perguntando o que as pessoas estão comentando a meu respeito. Jesus andava por todo lado, Jesus andava por toda a região ali, naqueles lados de Cesareia de Filipe, na Galileia. Jesus andava em Cafarnaum, Jesus ia para todo canto, e cada um falava algo de quem era Jesus. Mas aqui Jesus pergunta para os discípulos: olha, vocês têm ouvido alguma coisa a meu respeito, a respeito da minha pessoa? E aí a resposta que os discípulos dá uma dimensão para Jesus, mostra para Jesus que realmente as pessoas não estavam sabendo quem Ele é. Outras palavras seria o seguinte: olha, Jesus, o povo está completamente confuso a teu respeito, porque a resposta é a seguinte: alguns dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é um profeta qualquer, mas outros ainda falam que o Senhor é Jeremias. Ou seja, o povo estava confuso a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E ainda hoje, nos nossos dias, o povo anda confuso. O povo não anda sabendo quem realmente é Jesus. Mas nós que somos igreja de Cristo,
que estamos aqui para representá-lo nessa terra, nós precisamos ter a certeza de quem é o Jesus a quem nós servimos. Eu e você temos que ter essa resposta, porque o mundo lá fora ainda não tem. Muitas pessoas ainda não têm essa resposta. E aí é muito interessante que o cenário desse texto ainda se parece com hoje. O cenário desse texto é atual. Porque de repente Jesus pega a pergunta, ele olha para os discípulos e fala assim: e vocês? Quem vocês têm falado que eu sou? Isso serve para mim e para você como igreja. Jesus, ele olha para nós como igreja dele aqui, ele fala: olha, e vocês? Quem vocês têm falado que eu sou? Porque que o povo está confuso, eu já sei. O povo não sabe nem quem eu sou. Uns falam que é Elias, outros Jeremias, outros pensam que é qualquer profeta. Mas e vocês? A minha igreja, quem vocês falam que eu sou? E nessa noite nós vamos juntos aqui meditar nessa palavra, para que, se ainda a gente não tem essa resposta, a gente saia daqui hoje com a certeza de quem é o Jesus a quem a gente serve no nosso coração, para que nós possamos dar a resposta correta para o mundo lá fora, para que esse mundo que anda confuso a respeito de Jesus, ele olhe para mim e para a tua vida, para a nossa vida como igreja de Cristo, e ele realmente enxergue quem é o Jesus que morre na cruz, que dá a sua vida, que é o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor. Eu quero que eu e você saiamos daqui hoje. Quem é o nosso Jesus? Quem é o Jesus a quem eu sirvo? E então, e aí tem um dos discípulos que é afoito, que é apavorado de tudo, que é um líder e não deixa ninguém falar na frente dele, e esse discípulo é Pedro, e de imediato Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro parece que sabia a resposta. Pedro parece que estava inteirado de quem era Jesus, né? Quem era o Jesus a quem ele estava seguindo e servindo. Ele responde de pronto, ele não demora para responder. Pedro, ele é esse líder que fala na frente, que levanta em nome do grupo, e ele responde, não deixa ninguém falar por ele. Mas olha que coisa interessante, Pedro dá uma resposta bonita, uma resposta correta. Talvez ele estava esperando que Jesus virasse para ele e falasse: Pedro, que isso aí? Parabéns, realmente você entendeu quem eu sou. Realmente essa resposta tua, ela é clara, ela é certa. Você realmente sabe quem eu sou. Só que Jesus, ele não elogia Pedro dessa maneira que a gente está falando. Jesus vai continuar dizendo, e ele fala: olha, bem-aventurado é você, ou seja, feliz é você, Pedro, porque quem te mostrou quem eu sou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: olha, Pedro, não pensa você que você sabe muito bem a resposta, deu uma resposta linda, porque você é mais inteligente que os outros. Mas você sabe a resposta. Você me deu essa resposta, não porque é melhor ou mais inteligente, mas sim porque quem te revelou foi Deus, o meu Pai. Porque senão você também não saberia. Para saber quem é o Jesus a quem a gente serve, nós precisamos ter comunhão com Deus, a ponto dele nos mostrar isso, dele nos revelar isso. Se fala tanto de revelação, né? Mas a principal revelação que existe na palavra de Deus, sabe o que é? É o ser humano entender que Deus amou o mundo de tal maneira que ele envia o único Filho eterno. Você é Deus. Ele se revela através de Jesus, que veio morrer
para Pedro, fala: olha, você respondeu corretamente, de uma maneira bonita, mas não porque você sabe mais, mas sim porque quem te revelou isso não foi nenhum ser humano. Quando Jesus fala não foi carne, não foi sangue, e nem quem te revelou não foi carne nem sangue, ele está dizendo o seguinte: olha, não foi nenhum ser humano que te mostrou isso, não foi nenhum homem que te mostrou isso, pelo contrário, foi Deus quem te mostrou quem realmente eu sou. Deixa eu perguntar uma coisa nessa noite, você que está aqui, você que está pela internet, você já teve um encontro com Deus? Ele já te revelou quem realmente é Jesus Cristo na tua vida? Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus, porque quando nós temos esse encontro com Ele, quando você dá de frente com esse Deus poderoso, maravilhoso, Ele vai te mostrar quem é Jesus na tua vida. E Pedro já tinha tido esse encontro. Esse Pedro aqui é aquele, né? Quando Jesus vem andando sobre o mar de madrugada, ele fica apavorado como todo mundo, né? Mas de repente ele resolve desafiar e ele fala: Jesus, se é o Senhor mesmo que está vindo, vamos fazer o seguinte, me manda ir andando sobre as águas e encontrar com o Senhor. E aí Jesus fala: então vem, Pedro, pula do barco e vem. É esse Pedro, lembra dele? Pedro já teve vários encontros com Jesus, já provou dessa grandeza de Deus. E aí aqui Jesus fala assim: olha, foi meu Pai que te revelou isso. Mas o que eu quero que você saia daqui entendendo hoje é isso, justamente o seguinte: quem é o Jesus a quem você serve? Pedro soube responder. Jesus então vai voltar para Pedro novamente, e ele vai dizer algo que deve chamar a nossa atenção. Eu também digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra esse texto de Mateus 16, mais especificamente esse versículo, esse 18, é um dos textos mais importantes da Bíblia. Sabe por quê? É através de compreender corretamente. Se as pessoas não entendem esse versículo, elas não vão entender o que é ser um cristão, o que é servir a Cristo e quem realmente é Cristo. Tudo dependia de entender esse versículo. E eu quero mostrar algumas coisas para você aqui, para que juntos a gente possa entender o que Jesus queria dizer nesse versículo 18. Quem é a pedra sobre a qual a igreja vai estar edificada? Preste bem atenção. Existem 3 interpretações na história da igreja sobre o significado desse versículo, dessa pedra sobre qual a igreja ia ser edificada. A primeira interpretação é a seguinte: que essa pedra, ela é o próprio Pedro. Da onde surgiu isso? Olha só, existe uma frase em latim que ela é conhecida no mundo religioso, que ela é a seguinte: ubi Petrus ibi Eclesia. Aonde está Pedro, está a igreja. Então a primeira interpretação que existe é essa: a pedra a qual Jesus fala realmente é Pedro. Mas a segunda interpretação é a seguinte: olha, tu és o Pedro fala essa frase. E existe uma terceira interpretação que os cristãos protestantes da história, durante todo o tempo, a maioria deles concorda que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada. E é realmente isso que parece que o texto vai nos mostrar. Esse texto escrito na época de Jesus, e naquela época, é claro, eles não tinham a Bíblia em português, né? Porque eles falavam grego. E quando esse texto foi escrito, olha que maravilhoso,
Na língua daquela época, no grego, na língua grega, existia um trocadilho com a palavra Pedro e a palavra pedra. E aí ele ficava desse jeito, ó. Pedro não é a raiz, pedra é a raiz. Pedro deriva-se da pedra e não a pedra de Pedro. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros é um pedaço, um fragmento de pedra tirado de uma pedra maior, de uma rocha. Então, a Petra é uma rocha inabalável, que é a metáfora usada aqui apenas para Deus na Bíblia. Ele é a rocha inabalável, Ele é essa rocha maior da qual todas as outras pedras vão sair. Na língua de Jesus e na época de Jesus era isso que significava. Então o que Jesus quis dizer para Pedro aqui foi o seguinte: olha, eu também te digo que tu és Petros, pedaço de pedra, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre a rocha inabalável que sou eu vou edificar a minha igreja. Era sobre Jesus que a igreja seria edificada. Era sobre a rocha inabalável. Mas e hoje? Quem nós dizemos que é Jesus? Vamos voltar na pergunta de Jesus. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O mundo está confuso, mas e vocês? Vocês não podem confundir. Vocês têm que ter a certeza de quem eu sou. E primeira coisa que nós vamos aprender: quem é Jesus? Quem é o Jesus a quem eu sirvo? Ele é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Olha o que Paulo vai dizer. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja. O fundamento já foi colocado. Não tem como colocar outro. Quem trabalha na área de construção sabe, né? Quando você vai fazer uma casa, hoje, né? Hoje está muito moderno, mas antigamente era assim, né? Fazia no braço, fazia aqueles buracos quadrados, né? Desenhava ali a casa naqueles buracos. Depois você vinha com concreto, enchia todos aqueles buracos e fazia uma base, não é isso? Um fundamento para começar a erguer a casa. E depois daquele fundamento você não fazia mais aquilo, porque ali é onde a casa começaria a ser erguida, e aí depois daquilo não tem como mais fazer de novo. E Paulo está dizendo justamente isso: olha, ninguém pode pôr mais nenhum fundamento em cima daquele que já existe, porque o que já existe é Jesus Cristo, e Ele é o fundamento da igreja. Olha que bênção. Ainda bem que não é nenhum de nós. Ainda bem que não é Paulo, não é Pedro, não é pastor. Ainda bem que não é o apóstolo. Ainda bem que não é o fulano de tal. E é Jesus Cristo que é o fundamento da igreja. Sabe por quê? É Ele que é a rocha inabalável. E aí a gente lembra do texto, né? Da construção da casa na areia e na rocha. Lembra disso? Qual que é a casa que fica de pé? A casa da areia, né? Na história do 3 porquinhos também tem, não tem? Hã? A casinha que foi soprada e caiu, não tem? Tem, ela sabe. Mas qual que é a casa que não cai na história dos 3 porquinhos? E nem na Bíblia? A casa que é feita de cimento, não é? De pedra. Pode soprar, lobo mau, né? E ela não cai. Na Bíblia é a mesma coisa. Sabe qual que é a casa que não cai? A casa que foi construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Essa casa fica de pé, sabe por quê? Ele é o fundamento dessa casa. Meu irmão, minha irmã, o Jesus a quem nós servimos, Ele é o fundamento da igreja. É Ele que é a nossa base, para que a gente continue de pé como igreja dele aqui na terra, porque senão a gente já tinha caído. Senão as portas do inferno já tinham derrubado a igreja dele. Se fosse o pastor, se fosse o irmão, a irmã, o apóstolo tal, o fulano de tal da televisão, já tinha caído tudo.
Porque não se pode colocar outro fundamento em cima daquele que já foi colocado. Quando alguém perguntar para você, quem é esse Jesus que você vai lá todo domingo, né? Cantar, orar. Quem é esse Jesus que você fala que é o teu Salvador, o Senhor da tua vida? Você fala para ele, ele é o fundamento da igreja onde eu vou. Ele é a base da minha vida. Porque senão eu não estava de pé. Esse é o Jesus que a gente serve. O apóstolo Paulo entende isso então, e ele fala, olha, não tem como pôr mais nenhum fundamento. Pedro, quando lá em Atos, quando ele vai pregar em Jerusalém, ele também vai dizer isso. Olha que interessante, ele fala que Jesus e não ele é a pedra de esquina sobre a qual a igreja está edificada. O fundamento da igreja aqui no texto de Mateus é Jesus e não Pedro. Pedro faz parte dessa edificação da igreja. Pedro faz parte das paredes que estão subindo, mas ele não é o fundamento da igreja, é Jesus Cristo. Pedro deve ser um tijolinho daquele da parede lá, mas ele não é a base. A base, o fundamento da igreja é Jesus. A segunda coisa que a gente aprende aqui é o seguinte: Jesus é o dono da igreja. Olha que bênção isso. O dono da igreja não é o pastor. O dono da igreja não são os irmãos. O dono da igreja não é o banco, não é o fulano de tal. O dono da igreja é Jesus Cristo, irmão. E nós precisamos saber dar essa resposta. Sabe por quê? O povo lá fora é malicioso. O povo lá fora quer a todo momento dar uma alfinetada na gente. O povo lá fora quer a todo momento desafiar a gente para ver se a gente perde a paciência com eles, para que eles possam falar mal do nosso Deus. Você é boba, né? Você é bobo. Aquele povo da tua igreja fala para você levar dízimo, você leva para sustentar o pastor. É mesmo. Ué, ninguém está mentindo, né? Mas eles gostam de falar isso para falar para você assim: olha, você é muito bobo, você não precisa disso. Ah lá, o pastor acha que ele é o dono da tua igreja. Irmão, graças a Deus que não é o pastor que é o dono da igreja, senão a igreja estava lascada, está perdido. O dono da igreja é esse Jesus que é o fundamento dela. Sabe quando Jesus fala para Pedro assim: olha, e você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E Jesus fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fala que Ele vai edificar a igreja dele. É Ele que é o dono. Não é Pedro, não é Paulo, não é nenhum dos discípulos. É Ele que é o dono da igreja. E a gente precisa entender isso para dar a resposta para o povo lá fora. O povo pode estar confuso, mas eu e você não. Nós temos que ter a resposta. Quem que manda lá naquela igreja? O povo é cheio de falar isso, né? Sei lá, não tem ninguém que manda não, irmão. Não tem ninguém que manda, mas também não é bagunça, porque o dono da igreja, Jesus, está organizado. E eu não estou preocupado. Eu e você precisamos saber dar essa resposta, irmão. E isso tem que estar baseado na Bíblia. Olha que interessante, Jesus fala o seguinte: eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Jesus está dizendo, é dele, é a igreja dele, ele é o dono da igreja. Ele comprou essa igreja a preço de sangue. A gente acabou de cantar aqui. Ele pagou o preço pela igreja dele. É por isso que ele é o dono. Quando você compra uma propriedade, ela é tua. Você paga. E a Bíblia vai dizer que nós somos propriedade exclusiva dele. E ele pagou o preço por nós. E a igreja dele. E por último, Jesus, além de ser a base, o fundamento da igreja, o dono da igreja, ele é o igreja, é ele quem edifica a igreja. Quando ele fala assim, ó, eu sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está mostrando o seguinte:
Eu vou usar a tua vida, Pedro. Eu vou te usar, Pedro. Você vai ser a pedra que vai estar junto comigo na construção da minha igreja. Mas quem edifica a minha igreja sou eu. Você vai ser um instrumento, Pedro, mas eu vou edificar a minha igreja. Ele é quem edifica a igreja. Não sou eu, não é você, é o próprio Jesus quem edifica a igreja. Ele usa pessoas para que nessa construção essas pessoas sejam uma ferramenta nas mãos dele, na edificação dessa igreja, na construção dessa igreja. Edificar é levantar, não é? Quando alguém fala, eu vou construir um edifício, o que é um edifício? Não é um prédio grande, de vários andares? E esse prédio começa de que maneira? Não é de baixo? Eu nunca vi ninguém começar um prédio de cima para baixo. Ele começa na base e depois ele vai sendo construído, edificado até chegar em cima. O próprio Jesus, ele é o fundamento, a base da igreja. Ele é o dono da igreja e ele edifica a igreja. Ele usa pessoas, vidas. Paulo, ele de tal maneira que ele vai dizer o seguinte: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas é Deus que dá o crescimento. Irmão, nós somos ferramenta, instrumento na mão de Deus. Não somos mais nada que isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, não interessa se foi eu que ganhei, se foi Apolo que discipulou, ou se foi o fulano de tal, que não interessa. O que interessa realmente é que Deus que dá o crescimento, que edifica as pessoas, a igreja dele. Nós só temos que trabalhar em favor do reino de Deus. Nós só temos que pregar o evangelho a toda criatura. Nós só temos que obedecer o ide e pregar o evangelho, porque o resto quem faz é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Obedecer, só isso. A gente só precisa ser como Isaías, né? Quando Deus pergunta assim: a quem eu hei de enviar? Quem há de ir por nós? Não tem ninguém para pregar, o que eu vou fazer? Isaías levanta e fala: oh Deus, eu estou aqui, pode me enviar. Sabe o que Isaías está falando? Deus, eu sei que é o Senhor que vai dar o crescimento, então usa a minha vida como um tijolinho dessa construção aí, porque eu sei que tudo vai vir do Senhor. Então eu estou aqui. Eu e você só precisamos disso: disposição, se dispor na mão de Deus e entender o que Paulo entendeu. Olha, não foi eu, não foi Apolo, não é ninguém, nós não somos coisa nenhuma, mas sim é Deus que vai dar crescimento. O Jesus a quem você serve é aquele que edifica a sua igreja. É Ele quem edifica a igreja. É Deus quem faz a obra e nos instrumentaliza, nos dá instrumentos. Mas quem vai convencer do pecado, quem vai chamar, quem vai regenerar, quem vai justificar o ser humano, quem vai trazer santidade, quem vai glorificar e quem vai salvar é tudo Jesus Cristo. Não somos nós. Isso não depende de mim, de você. Isso não depende da igreja, templo. Isso depende de Jesus. Nós somos instrumentos. Deus vai nos dar meios e vai usar a nossa vida. Deus vai nos dar o instrumento, o culto. Deus vai nos dar o louvor, vai nos dar um teatro, vai nos dar, não sei, uma oração. Deus vai nos dar um lugar, mas Ele é que vai fazer com que as pessoas sejam salvas em Jesus. Ele é que vai fazer com que as pessoas regenerem, saia da vida antiga e tenha uma nova vida. É Ele quem vai trazer santidade no nosso meio. É Ele quem vai edificar a igreja. A gente ouve muita conversa assim: ah, mas
A igreja, principalmente nós como pastor, às vezes a gente fala e às vezes a gente ouve, a igreja precisa crescer. Sabe como que a igreja cresce? Em quantidade e qualidade, em número e também em salvação. Quando a gente entende isso aqui, não é uma mensagem que faz todo mundo chorar, é bom também. Não é uma mensagem que tenha várias palavras em grego, hebraico, latim e fulano de tal. Quem vai fazer tudo isso é Jesus Cristo. Ele só vai usar a gente. Só da gente ler a palavra dele, irmão, ele já pode tocar nos corações. Só da palavra dele ser lida, só de ouvir o versículo da palavra de Deus, as pessoas já podem ser mudadas. Deus planejou, ele executa, e ele vai consumar a obra dele na nossa vida e na vida das pessoas que ele chamar. É ele quem edifica. E por último, Jesus é o protetor da igreja. Sabe quando Jesus fala, e também tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja? E quando ele fala assim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque é ele que está na igreja. Por isso que as portas do inferno não podem contra a igreja. Por isso que o inferno não pode derrubar a igreja. Pastor Hernandes falou o seguinte, olha, não tem perseguição, não tem fornalha, não tem fogueira, não tem morte, martírio, não tem pobreza, não tem opressão que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é o mesmo que a protege. O mesmo Jesus que salva o ser humano e traz ele para uma nova vida, é o Jesus que guarda e protege o ser humano. É ele que faz isso com a igreja dele. Fica para nós então para nós que estamos aqui hoje, para você que está na internet, para quem vai ouvir depois isso, você já faz parte dessa igreja de Cristo Jesus. Você já faz parte dessa igreja que a base dela é Jesus Cristo. Você já faz parte da igreja a qual Jesus Cristo é o dono e comprou com o sangue precioso dele. Você já faz parte da igreja que é edificada por Jesus e que é guardada por ele. Essa é a grande pergunta que fica. Esse é o Jesus que nós servimos. Eu não estou falando de uma denominação, não estou falando de ser membro dessa ou daquela igreja. Eu estou falando se você já faz parte da igreja do Deus vivo, do corpo de Cristo. Você já entregou o teu coração para Ele, você já entendeu tudo isso que a gente está falando aqui hoje? O mundo está confuso. Quem o mundo fala que Jesus é? Quem no teu dia a dia você tem ouvido falar que é o Jesus a quem você serve? Quem lá no teu emprego o povo fala que é o teu Jesus? O mundo fala que é um amuleto. O mundo fala que é uma força maior. O mundo fala que é uma energia. O mundo está confuso e não sabe nem para onde está caminhando. Mas eu e você sabemos quem é o Jesus a quem a gente serve. Nós sabemos. E o mundo está esperando a gente dar a resposta que Pedro deu. Eu sei quem é o Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor é a base da igreja. Eu sei que o Senhor é o dono da igreja. Eu sei que é o Senhor quem edifica a igreja. Jesus, eu sei que é o Senhor quem guarda, quem protege a igreja. Nós temos a resposta. Eu e você, igreja de Cristo, nós sabemos quem Ele é. Nós temos a certeza da vida eterna nele. Se você ainda não tem, hoje à noite você ainda pode ter. Nós sabemos responder quem é o Jesus a quem a gente serve. Nós não precisamos simplesmente dar aquelas respostas mais fáceis do mundo, né? Ah, é filho de Deus. Ele é filho de Deus mesmo. A Bíblia fala isso. Mas às vezes o mundo lá fora precisa tomar um choque de realidade. Porque
Porque quando ele vier falar para você que Jesus é uma energia, você fala para ele: irmão, o meu Jesus não é energia nenhuma, sabe por quê? Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. É Ele que toma conta da minha vida como igreja dele, é Ele que me guarda. O meu Jesus, além de ser vivo, Ele é um Jesus verdadeiro, e eu sei quem Ele é na minha vida. Que nós como igreja dele possamos dar a resposta que o mundo precisa ouvir. A igreja tem a resposta certa de quem é o Jesus a quem ela serve. Nós temos, nós sabemos quem a gente serve, que eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos dar essa resposta. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem é Ele. Que eu e você possamos, se formos questionados, o teu Jesus, que você tem essa resposta na ponta da língua. Meu Jesus é a rocha que rolou minha tristeza para longe, né? Não tem essa musiquinha que as crianças gostam? Meu Jesus é a rocha que não deixa minha casa cair, porque Ele é o fundamento da minha vida. Vamos ficar de pé e orar mais uma vez? Hoje é noite de ceia, noite de relembrar o sacrifício de Jesus para comprar a sua igreja. E eu queria que você colocasse teu coração diante dele. Paulo vai dizer que é para a gente examinar o nosso coração, a nossa vida. Ele fala: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois ele participe da mesa do Senhor. Queria que você colocasse teu coração diante de Deus agora, pedisse perdão mais uma vez para Ele, e pedisse também que Ele te coloque essas respostas na boca. Pastor, mas é tão difícil falar esse tanto de coisa, não vou lembrar. Fala assim: ó Deus, só me faz lembrar de uma coisa: o Jesus a quem eu sirvo, Ele está vivo. Ele vai voltar um dia para me buscar. Lembra disso. Paulo vai dar instrução, e ele fala que todas as vezes que a gente comer do pão, beber do cálice, é para a gente fazer isso em memória de Jesus, até que Ele volte. Pai, nós louvamos ao Senhor nessa noite, te agradeço pela Tua palavra, pela vida de cada irmão e irmã aqui nessa noite, pelos irmãos e irmãs que estão pela internet, aqueles que às vezes estão no celular, num posto de combustível, dentro de um caminhão, aqueles que às vezes estão, Pai, na sua casa assistindo o culto, aqueles que vão assistir ainda depois, ó Pai, durante a semana. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um, Pai. E nessa noite, diante da palavra que o Senhor nos deu, eu quero pedir que o Senhor sonde o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, transforma a nossa vida, nos perdoa, nos limpa do pecado e nos faz entender que o Jesus a quem nós servimos é o Filho do Deus vivo, é o Cristo que está vivo e voltará para nos buscar um dia, é aquele que é a base da igreja, é aquele que é o dono da igreja, que comprou a igreja com seu sangue precioso. Pai, nos faz entender que o nosso Jesus é aquele que edifica a sua igreja, e que essa igreja edificada sobre essa rocha que é Jesus, ela é guardada por Ele, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Que o nosso coração se encha dessa verdade, e que durante a nossa semana nos dá testemunho de quem é o Senhor. Abençoa agora a participação de cada um de nós na mesa do Senhor, essa mesa, ó Pai, que não é da segunda igreja, que não é da presbiteriana, que não é do pastor, mas é do Senhor. Abençoa a participação de cada um nela, Pai. Que nós sejamos fortalecidos para começar a nossa semana. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.